Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje, onde a gente ajuda empresas e profissionais a gravarem conteúdos relevantes para suas redes sociais. Hoje eu estou aqui com a terapeuta Paula Jäger, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gil. Obrigado por estar aqui. Paula, vamos lá, te apresenta um pouquinho para o pessoal entender quem que é a Paula. Então, a Paula terapeuta é a Paula que é a educadora dos seus pacientes, né? Uhum, Hoje eu trabalho com a reflexão da vida de cada paciente e o que a gente pode fazer para melhorar o hoje, né? O bem-estar, a saúde e qualidade de vida, mas também pensando na longevidade, né? No bem-estar geral e como é que a gente vai chegar lá no fim da vida. Como é que a gente quer chegar lá nos nossos 80, 90 anos. Coisa que pouco se pensa hoje em dia, né? Só se vive o agora. Sim, e como que foi a tua trajetória a partir da tua primeira formação? Então, eu me formei em estética e cosmética Uhum, e até o meu trabalho de conclusão foi a influência da maquiagem na autoestima. uhum, E ao longo de toda a minha carreira de maquiadora, que foi bem intensa e incrível, com memórias sensacionais, eu sempre percebi a melhora das minhas clientes no processo terapêutico que nós fazíamos de design de sobrancelhas, de maquiagem, mas eu percebia que aquilo era muito raso. uhum, A cliente saía feliz de lá, mas quando ela voltava, ela já não estava mais com aquela felicidade perene. Então, aquilo era um gatilho, né? O cuidado uhum, com a aparência é um gatilho para o bem-estar. Mas como transformar isso em algo que seja perpétuo, né? Onde a uhum. pessoa realmente se sinta bem ao acordar, ao dormir, ao ter toda a sua rotina. E também com as minhas questões pessoais, eu fui aliando, buscando conhecimento para mim e eu fui trazendo isso para as minhas clientes. Depois que a minha filha nasceu e ela teve algumas questões de sono, de digestibilidade, respiratória, eu comecei a pesquisar ainda mais, né? Para mim, eu pesquisava sobre celulite, sobre aparência, sobre emagrecimento. Isso foi me trazendo conhecimentos da importância da desintoxicação do organismo, da qualidade de vida, do sono, da atividade física. Mas sempre fui buscando mais além. Que, na verdade, quando a gente fala de bem-estar, saúde, qualidade de vida, a gente tem que ter a noção que é algo que a gente tem que aprender a interiorizar Sim. na nossa jornada, né? Não é alguma coisa que outro vai fazer por nós. Então, eu fui nessa busca, primeiro para as clientes, depois para mim, depois para minha filha. E foi tanto conhecimento agregado que eu quis transformar isso numa prática, numa vivência para levar para todo mundo, né? Porque eu comecei a trabalhar como influenciadora digital e eu levava conteúdos de informação para as pessoas, para elas mudarem a vida delas. E isso foi mudando a minha vida também. Uhum. E a busca desse conhecimento foi se tornando a terapia integrada à ordem. Então, a terapia integrada à ordem, eu vou te confesso que lá no início eu não entendi o que era, mas aí eu digo, então, né, vamos experimentar, né? E olha, foi transformador. Os primeiros recursos que eu percebi e entendi foi o primeiro meu sono, depois que eu implementei lá o difusor, é difusor que chama, né? Aham, o difusor, Colocar lá o com difusor óleos com os óleos essenciais. essenciais para dormir, mudou completamente o meu sono. E aí depois a gente foi vendo muita questão do meu intestino, do meu processo digestivo, o quanto, né, desbiose que chama, né? Uma desbiose. E aí então conta um pouquinho mais para o pessoal entender o que que é a terapia integrada Orange. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Sim. Todos os meus pacientes, quando a gente posta nas redes sociais, diz que todo mundo pergunta, o que que tu faz lá naquela terapia? Ai, não sei, só vai lá que é bom, né? Uhum. Por que acontece tanto essa dúvida na terapia integrada à ordem? Porque a terapia, ela é única para cada um dos pacientes que vão lá. A cada necessidade dos pacientes, né? A cada queixa que a gente administra durante a anamnese. E a cada observação das suas queixas, da sua vida, da sua rotina, é que se cria um processo terapêutico e uma condução de esclarecimento, de consciência do que a pessoa vive, o que ela precisa mudar. Muitas vezes a gente precisa trazer a família para fazer parte do Uhum. processo. Então, cada vivência é única. Mas o objetivo é geral, para todas as pessoas é o mesmo. Encontrar a melhor forma daquele organismo
entrar num equilíbrio biológico para que ele viva bem, para que o corpo responda bem às agressividades do ambiente, às toxinas a qual a gente está exposto, a melhorar as nossas questões emocionais, traumas físicos, traumas emocionais, melhorar a energia daquele organismo. E muitas vezes os meus pacientes eles vêm porque eles querem melhorar o seu lado empresarial, para trazer lucidez para o seu pensamento, para abrir os seus caminhos assim de forma a se conectar com lugares, pessoas e até com a própria abundância e prosperidade. Uma das coisas que eu percebi é que a gente ia muito mais além do tratamento em si, né? Uhum. Do executar com os equipamentos, com a tecnologia. E aí, então, entrando nesse lado mais profundo, e é o que faz total sentido, né? De principalmente empresários virem a buscar isso, porque tu começa a olhar para dentro de ti. E a partir do momento que tu começa a olhar para dentro de ti, tu começa a te transformar, tu começa a entender por que que eu vou parar com esse hábito, por que que eu vou Aham. adotar esse novo hábito. E a partir disso, tudo começa a fluir, né? A roda começa a girar, tu te sente bem, automaticamente tu trabalha bem, tu convive bem, tu ama mais, tu, né? E aí, Acorda mais bem disposto, equilibrado, né? aí então, vem muito a base, né, do nome da terapia, Orange, né? Então, eh, o, o o que representa para ti essa origem? Essa questão divina, é Deus dentro de nós em ação, Uhum, né? Então, nós somos perfeitos, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, a perfeição. Mas as nossas escolhas de vida, a nossa liberdade e a forma como a gente escolhe olhar para a vida, para os nossos uhum, traumas, para as nossas dores, para o que a gente deseja para o agora e para o futuro, elas vão nos engessando. A gente vai informando isso para as nossas células e o corpo vai respondendo dessa forma adequada. Então, trazendo essa consciência para o paciente, né? Ajudando ali com os processos de desintoxicação, de desinflamação, desparasitação, trazendo a consciência pela fala, pela meditação que a gente faz no processo. Muitas vezes o paciente é super aberto a gente fazer esse processo meditativo, uhum. aprender a se comunicar com as nossas células, a fazer as escolhas. Isso faz com que a gente volte a se conectar com essa origem e facilita com que o corpo encontre as respostas, tanto as respostas biológicas, as emocionais, as energéticas do nosso campo frequencial, né? Então, é a origem divina. A gente vai ajustando cada paciente dentro da sua necessidade para voltar a essa origem. Então, o que os pacientes têm relatado? Ah, não, as pessoas não vão deixar de pegar uma gripe, por exemplo. Uhum, Às vezes, sim, né? O imunológico foi tão bom que ele passa por uma festa lá com um monte de gente gripada e não fica doente. Mas se ficou doente, se recupera rápido. Fez uma viagem, saiu da rotina, voltou a comer aquilo que faz mal para o seu organismo, o corpo supera, porque ele não está ali apagando o incêndio uhum. generalizado o tempo todo, né? A pessoa começa a ficar livre de medicações, livre de estresse, de questões depressivas e emocionais, e a vida volta a fluir perfeitamente, como deveria ser para todo mundo, né? Então, basicamente, a terapia Orange é fazer uma análise da pessoa e, a partir dessa análise, entregar as ferramentas com que ela possa resolver e ter uma vida de mais qualidade. Exatamente. E é o que a gente merece, né? A gente está Uhum, aqui para justamente para ter essa plenitude diariamente. Não é uma questão, eu mereço. Não, como nós somos seres divinos, isso é para nós. Só que a uhum, gente acaba desviando desse caminho e não vive essa plenitude. Então a gente vai buscar com a terapia. Claro que tem várias pessoas que chegam com milhares de queixas, né, Gil? Chega com queixa de dor de cabeça, de retenção de líquido, que não consegue emagrecer, que não consegue engravidar. E aí, eu não sou médica, né? Eu não trato doenças, uhum, mas eu sou investigadora uhum. num organismo equilibrado. E a gente vai fazendo esses ajustes. E coisas incríveis acontecem. É impressionante. Dentro do meu processo, eu vi muito a melhora do sono, vi muito a questão da desbiose, né, estar organizada e regulada, então, por estar muito em eventos, muito em clientes, restaurantes, Viagens. viagens, então muitas vezes a minha alimentação ela se perde ali um pouquinho pelo contexto, e hoje eu percebo que quando eu estou consumindo esses alimentos, eu já não tenho mais problemas digestivos. Isso acaba que também não interfere no teu
cognitivo, que é muito importante para o teu trabalho, né? Então, tu consegue ter também esse fluxo mental, criativo, porque o teu corpo entrou nesse equilíbrio. É fantástico mesmo. Eu começo a fazer ali uma análise, né, lá do início, quando eu, né, ok, fui meio descrente, vamos, não vamos, e aí foi indo, e foi, digo, né, gente, isso aqui é bom mesmo, né? E aí agora fazendo essas análises sobre origem, até me cai algumas fichas, né? Agora a gente entrega a idade, né? Caiu a ficha. A gente vai percebendo que realmente a terapia em si, ela é só o meio para eu olhar para dentro de mim e perceber o quanto de coisas talvez eu estava fazendo, talvez de forma inconsciente, mas que estavam me prejudicando. E aí hoje eu não faço mais, né? Ou se faço, eu faço com consciência. Tá, ok, Aham. agora eu vou fazer isso aqui, mas é só agora. E Daqui a amanhã eu tenho pouco... que ligar para Paula. Né? Eu até brinquei contigo um dia lá em consultório. Digo, Paulo, tem que deixar as pessoas tomar a coquinha delas, né? Porque delas tomam a coquinha num dia, mas no outro tem que ir lá desintoxicar. Mas eu respeito muito o meu paciente. Porque tem pessoas que têm hábitos, por exemplo, assim, ó. Ah, mas eu gosto tanto de comer um biscoito X porque me lembra a minha mãe. Uhum, Então, eu sei que vai ser difícil para aquele paciente retirar isso. E, tipo, ele não vai deixar de ser meu paciente e não uhum, vai deixar de ter resultados porque não abre mão de certas coisas. Então, eu vou trabalhando lá dentro do consultório, nas práticas terapêuticas, da melhor maneira possível e o paciente também tem resultados. uhum, É claro que, como tudo, se eu quero refinar o resultado ainda mais, a gente pode sempre ir além, mudar o estilo de vida, implementar atividades físicas, mas tudo é um plus, porque lá uhum. no consultório, com os equipamentos de desintoxicação, retirando radicais livres e potencializando a parte anti-inflamatória, enfim, a gente tem resultados sensacionais. Só que daí precisa estar lá, né, Gil? Precisa vir toda semana para a gente estar trabalhando Precisa estar lá e precisa estar aberto também, né? Porque eu também. lembro que algumas vezes você me falava assim, Gil, tu tem que consumir tal coisa. Eu digo, ai, não. Tu Aham. tem que mudar isso. Eu digo, ai, não. Eu digo, tá bom. E aí tu não insistia. Mas aí depois eu ficava no meu inconsciente, eu acho que realmente isso aqui eu preciso fazer. E aí aos poucos eu fui mudando, né? Fui adotando, por exemplo, o jejum, que é algo que tem me ajudado bastante. Uhum. Só que aí vou sair do jejum. Qual é o alimento que eu vou comer? Aham. Né? Que antes eu, por ler na internet que tu tinha que comer uma fonte de gordura, eu ia lá comer um queijo ultraprocessado. Aí, no fim, eu mais estragava o meu processo e, digamos assim, o quanto me dediquei do que efetivamente aceitar o resultado, né? É que tu vai vendo os benefícios e aí tu não quer mais abrir mão desse bem-estar. Ontem uma paciente minha disse assim, ela ia aos pés uma vez por semana. E o Gente do céu. mal-estar disso é horrível. Aí influencia em não é só a questão do intestino funcional, não. É a questão em todas as outras áreas da vida dela. Tanto físicas quanto emocionais, bem-estar geral, né? E agora o intestino dela tá regular, um dia sim, um dia não. E ela disse: eu olhei para uma comida e pensei assim: mas eu não vou comer isso porque vai atrapalhar o Uhum, meu intestino. Então a pessoa já começa a ter consciência da escolha que ela está fazendo. Né? Ela pode até sair e depois ver: putz, eu não vou mais abrir mão uhum. do meu bem-estar por causa disso. Isso não vale mais na minha vida. Né? Mas é um processo que a gente vai construindo. Olha quanto tempo tu já está lá comigo, né? E eu acho que tu falou bem a palavra-chave, consciência. Porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não escuta. Né? Então, a pessoa vai lá, fala, tu precisa mudar isso. Ah, tá, mas ela não absorveu aquilo ali. E aí tu realmente Uhum. precisa, né, tá aberto para se conectar com tudo isso, né? E é muito fantástico. Dentro dessas mudanças, enfim, que eu tive dos meus hábitos alimentares, eu percebi muito a desinflamação Uhum. do meu corpo. Como que isso afeta diariamente as pessoas, né? Porque, né, meio que virou palavra da moda, né? Ah, tá com o corpo inflamado, tudo inflamado e não sei o que é inflamado. Como que isso é visível no corpo das pessoas? Ah, por muitos sintomas, né? Em geral, retenção de líquido e dificuldade de emagrecimento, dificuldade de aprendizado, concentração, na criatividade, a pele melhora consideravelmente ou muitos outros aspectos, porque a inflamação ela é a base de várias doenças. Então, quando a gente tira a inflamação do organismo, quem tem alguns processos já diagnosticados, Uhum,
ela vai vendo essas melhoras, a questão de hipotireoidismo, zumbido no ouvido, questões de visão, rinite, sinusite. Então, quando o paciente chega com a queixa, eu tenho uma gripe mensal, todo mês eu tenho gripe, eu já fico assim, tu não tem gripe, né? Tu tem um corpo que não está respondendo. Uhum. Então, esse processo de desinflamação, ele vai responder em tantos aspectos que é incalculável para nós, Uhum. né? Até questão de queda de cabelo, questão de unha quebradiça. Então, ele impacta na parte estética, de bem-estar, mas de saúde principalmente, né? Então, a medicina, ela é ótima, né? A gente não pode nunca falar mal, porque ela é incrível para doenças que são agudas, Uhum. né? Mas no crônico, a gente precisa trabalhar nosso estilo de vida e trabalhar a desinflamação, desintoxicar o nosso organismo, senão o crônico nunca vai embora. Sim, e aí essa desinflamação, ela vem muito através de voltar para sua origem e a partir de produtos naturais, né? Porque um dos grandes problemas, assim, talvez da medicina, que ao mesmo tempo que ela é muito importante, alguns profissionais ficam muito rotulados a receitar remédios. E aí Sim. tu acaba mais poluindo, digamos assim, o teu organismo, o teu corpo, do que efetivamente desinflamando, né? É que, na verdade, as práticas integrativas, elas são aliadas à medicina, porque a medicina ela vai atuar em coisas que estão agudas, né, no Uhum, momento, né? E no crônico, a gente tem que trabalhar junto com o paciente para mudar o estilo de vida, senão a gente não vai ter um resultado efetivo, né? Vai ser uhum. algo paliativo e Sim. não vai a fundo na origem dessa doença, né? Então, o que que eu vejo, assim, tem pacientes que tratam doenças graves, como um câncer, por exemplo, onde os médicos não costumam trazer, qual é o suplemento que tu tá tomando? Vamos dar uma suplementação, vamos fazer uma atividade física, trabalhar nessa parte do terreno biológico para Uhum, que o corpo acompanhe também a melhora nesse uhum. processo, né? O que que causou essa doença? Sim. Então, nisso a medicina não costuma trabalhar, né? Não, Aham, não dá para generalizar, mas não costuma trabalhar. E isso a prática integrativa vem. Ela busca assim, o que está em desequilíbrio aí? Como é que tu nasceu? aham. Né? Como é que a tua mãe estava quando tu foi gerado? Né? Ela tinha alguma doença? Ela estava com mal-estar? Ela vivia um relacionamento difícil? O teu pai? Como é que foi teu parto? Tomou antibiótico na infância? Então, isso é uma varredura de todo o histórico do paciente para a gente fazer esses ajustes e ele ter uma melhora nas causas crônicas, né? Uhum. Eu vejo que as pessoas falam muito, quando eu era criança eu não tinha isso, quando eu era, ou os mais velhos falam, né, no meu tempo isso não acontecia. Mas é que os tempos mudaram, a Sim. gente está muito mais exposto à tecnologia, à radiação, né, a Os telas, tecidos, os tecidos alimentos, tudo tóxico, e né? principalmente alimentos, porque hoje basicamente a gente, se for para analisar o mercado, a gente sim, tem alimentos que já não são mais alimentos, é mistura É, para isso, preparo para, né? E aí isso impacta diretamente no terreno biológico. impacta no terreno biológico. Eu até comentei contigo sobre o sistema simpático e parasimpático, Uhum, né? Outra questão que influencia muito na nossa vida hoje, questão de que a gente vê muito, tanto doenças como a gente falou do câncer, diabetes, mas infertilidade, por exemplo, está ligada a esse nosso estado de alerta constante que não permite com que o nosso corpo funcione no parasimpático, né? O simpático está sempre na luta e fuga, a gente está sempre no uhum. modo sobrevivência. Como é que a mulher vai ter libido, né? Como é que o homem vai produzir testosterona se o nosso corpo está na guerra? Não Sempre tem na tempo para isso, emergência. né? Sempre na emergência. Então, a gente precisa também trazer, em alguns pacientes, a gente trabalha em redução de estresse, né? Para que justamente o terreno biológico volte a funcionar. E aí, quando a gente fala em terreno biológico, a gente está falando no corpo como um aquário. Eu gosto muito dessa referência porque daí as pessoas compreendem o processo, né? As nossas células são os peixes dentro desse aquário. E a matriz extracelular, os fluidos, o que está acontecendo no entorno da célula é a água. E Uhum. se esse conteúdo está todo poluído, que peixe que vai sobreviver? Né? Quem é que gosta de poluição, sujeira, inflamação? Parasitas que trazem desequilíbrios no nosso sistema biológico, que claro que a gente sabe que 10% das nossas células que formam o nosso corpo são humanas. O resto são outros animais, né? Que são bactérias, fungos, vírus. E para equilibrar todo esse povo, a gente precisa de um terreno biológico onde
o benefício vai acontecer. Quando ele entra em desequilíbrio, o que a gente tem é um malefício. Porque o desequilíbrio na nossa microbiota, em todos esses bichinhos dentro de nós, é que trazem todas essas doenças. O básico é a vontade de comer doce e comer coisas industrializadas, que já é o desequilíbrio. Né? Quem é que está se alimentando disso? Somos nós ou são os parasitas? E aí eu acho que muita gente vai se identificar agora no sentido de, nossa, me bateu uma vontade de comer um... Um veneno, né? Um pirulito. Só tem corante e açúcar, que não é alimento para nada. Isso, e aí, né, de onde é que vem essa vontade, né? Dos fungos. Dos fungos. Então, agora você falou, a gente falou um pouquinho sobre o terreno biológico, mas talvez isso não seja claro para algumas pessoas. De que maneira que a gente pode explicar de forma fácil e simples, e até daqui a pouco fazer uma analogia, sobre o que é o terreno biológico? Até para as pessoas, tipo, opa, não, peraí, agora eu preciso olhar para isso. Então, a gente estava comentando ali que a questão do aquário, né, um lago, né, o nosso corpo, ele faz parte da natureza. A gente, como ser humano, que se acha único, né? Mas a gente faz parte de todo o contexto. Nós somos, tipo, parasitas. De todo o ecossistema. Do ecossistema, né? Então, quando a gente está também intoxicando o planeta, dejetos e utilizando mal a natureza, a gente está contaminando o terreno biológico do planeta, né? E da mesma forma o nosso organismo. Então, vamos ali pensar no nosso organismo como um planeta, né? E esses micro-organismos dentro de nós, eles precisam estar em equilíbrio e só vai acontecer se o ecossistema estiver em funcionamento. Isso é o nosso terreno biológico, esse ecossistema dentro de nós, né? O que a gente põe para dentro, o que a gente já tem no nosso organismo e os micro-organismos que habitam lá. Isso tudo precisa andar muito bem para que a nossa saúde, bem-estar e equilíbrio fluam. E aí também, pensando no que a gente quer de prosperidade, o que a gente prospecta para o nosso trabalho, para a nossa vida, para o nosso relacionamento, também dependem desse equilíbrio. Porque a gente vai atrair, através de campo frequencial, o semelhante, né? Então, nos nossos relacionamentos, nos lugares que a gente frequenta, a gente está atraindo aquilo que está dentro de nós. Que a gente está vibrando. É importante, foi muito boa essa explicação, pelo menos para mim ficou muito claro, né? A forma como a gente polui o meio ambiente é a forma como a gente polui, né, o nosso organismo. Mas, ao mesmo tempo, é importante também as pessoas saberem que também não é para se fechar numa bolha e nunca mais vou comer isso, nunca mais vou consumir. Mas ter a consciência, né, de que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não te faz bem e que isso não pode ser um hábito, né? Porque o problema não é tomar lá, né, a coquinha. O problema é todo dia no almoço, todo dia no jantar, né? Exatamente. Eu acho que eu nem sou a favor de fazer uma dieta muito restritiva, porque nem sempre vai ser viável manter essa dieta. E aí a gente acaba criando um terreno biológico que está apto para comer só aquelas coisas. Sim. E o nosso organismo precisa de diversidade, né? Então, eu acho que se a gente consegue manter um equilíbrio no que a gente vai comendo, cuidando do nosso corpo, sair dessa rotina é saudável. Né? E até eu acho muito ao contrário, as pessoas que têm dietas muito restritivas, que cortam extremamente algumas questões de experiência de alimentação, elas sofrem muito mais, porque elas estão mais expostas, né? Sim, porque retornar depois é difícil, né? E aí tu não tem uma microbiota, porque na verdade tudo que a gente consome vai formar as nossas microbiotas, tanto intestinal, de pele, de estômago, todo o nosso organismo, né? Se a gente não consumir, não tem microbiota para isso, né? Então, a gente precisa também ou recolocar de uma forma saudável um alimento que foi retirado, um nutriente, algo que foi analisado se tem um processo alérgico ou não, ou manter na rotina para que o corpo vá conhecendo aquele processo, né? Então, na questão da desbiose, eu acho importante a gente retirar algumas coisas para que esse organismo, principalmente o intestino, se reconstitua. Se cure. Para que acalme o incêndio dentro do organismo. Mas depois do incêndio acalmado, né, o intestino reconstituído, a gente vai colocando aos poucos e observando como o organismo vai reagindo àqueles nutrientes, àqueles alimentos, e aí vai tomando decisões. Ó, isso
pode continuar na minha vida. Isso Sim. definitivamente não deve continuar. Uhum. É, porque tendo essa consciência, tu não vai querer te prejudicar, né? A todo momento, ok? Aí, talvez até uma questão psicológica, uma questão, né, de trabalhar algum trauma, mas tu tendo essa consciência, tu, né, tipo, ah, ok, então pra mim isso não... Eu tenho uma paciente que foi um desafio para mim. A questão dela era o sono. Ela não dormia de jeito nenhum com medicamento e ela tinha um médico que fazia todos os exames dela, não tinha nada de desequilíbrio, ela fez uma varredura geral. E fazia atividade física, cuidando da alimentação e tal, mas o sono realmente não acontecia. E isso impactava na vida dela. E nós conseguimos chegar a um resultado efetivo entendendo o processo digestivo dela, né? Foi muito difícil ela entender que ela comia super saudável, né? O que as pessoas mais falam assim, Uhum. eu como super bem, eu como um omelete de manhã, como castanhas à tarde e tal. E até eu explicar para ela que o corpo dela não recebia isso de uma boa forma, Uhum. a gente precisou experimentar e ela ver na pele, né? Sentir. Então, nós tiramos os alimentos alergênicos, assim, que são os mais irritativos para o organismo, que contempla o ovo, as oleaginosas, o leite, a soja e o glúten. E ela não acreditou em mim, né? Mas com o tempo, o sono começou a acontecer. E ela um Uhum. dia me mandou uma mensagem e disse: Ai, Paula, eu te desobedeci e comi um ovinho. Na hora, meu intestino inchou e eu não consegui mais dormir por 3 dias. Então, ali, nesse processo, ela foi entendendo que o corpo dela é único, Uhum. né? E a gente foi buscando, alinhavando até chegar na conclusão, né? Hoje ela é feliz. E já vem o ditado lá de mãe, né? Tu não é todo mundo, né? Então não é Não, porque o ovo ele é saudável, maravilhoso, é. maravilhoso, né? Um dos principais fontes, de, enfim, de nutrientes, vitaminas, Aham, mas que é talvez para o teu organismo ele precise ser readequado, né? é. E muitas vezes a pessoa consome demais e É, né? sobrecarrega o organismo. Eu como 6 ovos todos os dias. Isso, achando que tava fazendo o máximo, assim, uau, como 6 ovos todos os dias. Não. Para ver como a gente precisa trazer a consciência para nossa Uhum. vida, né? E isso a gente vai buscando no consultório, porque Sim. ali é toda consulta, né? Semanalmente a gente Vai vai. E aprendendo aí? algo. Como é que tu ficou essa semana? O que que aconteceu? Como é que foi teu sono? Como é que foi teu intestino? Como é que foi urinar? Como é que foi teu pensamento? Funcionou bem? E vamos ajustando e conduzindo o processo. É, e fazendo assim essa sistemática de ir olhando, revendo e aprendendo, por exemplo, ontem eu consegui fazer 19 horas de jejum. Nossa, E assim, fluido, tranquilo, sem aquela fissura de outras vezes que eu já fiz jejum, né? Do tipo, ai, que hora eu vou comer? Será que agora eu já posso comer? Não, né? Foi fluido assim, aí eu até decidi comer, porque logo depois eu ia sair, aí eu digo, bom, daí lá não vai ter o alimento certo uhum, para eu sair do do jejum. do jejum, então eu já vou resolver isso agora, né? Mas não teria tranquilo. E o mais incrível foi o quanto meu cognitivo estava incrível. Assim, o quanto eu estava concentrado, Uhum. fluindo, trabalhando, recebendo ali até algumas demandas pesadas para resolver e... Ah, ok, vem aqui, vamos cá, vamos resolver, e vem pro próximo, e vem pro próximo. E a importância desse acompanhamento é que justamente quantos processos de desparasitação nós já passamos, né? E isso facilitou também tu viver esse processo agora do jejum e ter um jejum estratégico e bem feito é diferente de olhar informações pela internet e sair fazendo, né? Uhum, A gente fez fazendo, observando o teu corpo e criando essa estratégia ao longo do tempo. Não é uhum. uma coisa que amanhã eu vou fazer um jejum de Sim, 19 horas, é, né? e aí acho que vem muito a questão da desinformação, porque em outras épocas, eu tinha que fazer jejum todo dia. É. Não, é um dia tu vai fazer o jejum assim, ou dois, ou três, mas tenha liberdade e consciência que tal dia, ou final de semana, ou tu, tu possa sair antes, né? E alguns nutrientes que a gente colocou na tua alimentação facilitam esse processo. Ah, sim, aquela suplementação, assim, mudou o meu, principalmente o meu intestino, assim, da água pro vinho. Vamos lá, a gente tava falando aqui sobre parasitas, né? E aí tá muito na moda a desparasitação, falei certo? Falou certo, Ah, eu isso sempre mesmo. trocava, mas eu fiz um aulinha agora aqui até entrar no... lembra aquele caderno de caligrafia que a gente escrevia? A gente foi falando aqui. O que é isso na prática? A desparasitação é uma das minhas estratégias para a saúde, né?
para justamente equilibrar o terreno biológico. Só que ela exige de nós também um processo de desintoxicação antecipado, que melhora muito o processo de desparasitação, né? Eu fiz 4 especializações em desparasitação e tive muita experiência, mais de 600 pessoas mentoradas para entender um processo de desparasitação, assim, refinado, equilibrado, sem agredir o organismo, Uhum. né? Então, assim, a desparasitação não é matar simplesmente todos os micro-organismos do nosso corpo, porque o nosso corpo é feito disso, né? Uhum. Mas é de uma forma suave e mantendo o equilíbrio. Então, eu utilizo suplementos e óleos essenciais dentro de uma estratégia bem equilibrada entre desintoxicação e desparasitação, para que o corpo flua muito melhor e desinflame. E ele mesmo consiga fazer o processo de equilíbrio desses micro-organismos que moram dentro de nós, né? E qual o que mais prejudica um parasita dentro da gente? Assim, quando ele tá sendo bem alimentado. Hoje tem muitas pesquisas que relacionam os parasitas ao câncer, Uhum. né? Então, eu acredito que essa seja uma das piores coisas, mas individualmente, perder o equilíbrio para cada um é ruim, né? Então, tem pessoas que se cuidam muito e qualquer alteração, aquilo é muito para ela, Uhum. né? Então, como é que eu vou dizer o que que é o pior, né? Em compensação, outras pessoas têm um organismo completamente intoxicados e não se sentem mal com aquilo, Uhum. até a doença se somatizar, né? Mas eu acredito que uma das piores causas são as doenças realmente autoimunes, né? Porque vários pesquisadores, cientistas já comprovaram que os parasitas, eles geram doenças principalmente quando eles estão translocados dentro do nosso organismo. Quando micro-organismos que, por exemplo, pertencem ao intestino vão parar no cérebro, Uhum. lá ele vai gerar um processo autoimune grave, podendo gerar várias doenças sérias, né? É, a gente tem vários exemplos, até alguns casos meio sensacionalistas, mas que são reais, né? São reais. Que mostram aí, né, eh, a parasita em algum outro lugar do corpo e aí vem as questões, né, que assim, ai, do nada a pessoa desenvolveu. É, e as pessoas têm o mito de que os parasitas estão nas fezes, né? Mas eles Uhum. estão por todo o nosso corpo. Isso num dos equipamentos que eu utilizo, o NLS Bioplasma, através da biorressonância frequencial, eu consigo analisar os parasitas que estão em todas as partes do corpo, daí eu determino onde eu quero fazer essa investigação, inclusive em articulações, na parte arterial, sistema nervoso, cérebro, coração, enfim, tudo, né? E eu consigo ver quais são esses parasitas que estão Uhum. ali, inclusive se eles estão somatizando ou não, né? Então não é um diagnóstico, mas é uma percepção Uhum. que, aliando a todas as informações, a gente consegue perceber que aquele organismo está indo para um lugar que não é bacana, Uhum. né? Ou que tenha algo que está realmente é um potencial para a morte, né? Sim. Então, conhecer esses micro-organismos, onde eles estão e o que eles causam, é fundamental para o equilíbrio da saúde e do bem-estar. E aí, então, para desparatizar, não errei de novo, agora eu falei certo. Aí para desparasitar. Desparasitar, Ah, você tem um protocolo, né, chamado 3D. Explica mais pro pessoal como é que é isso. então, o protocolo 3D eu utilizo tanto no protocolo onde a gente faz as mentorias online, né? Os pacientes vão recebendo as informações diariamente no WhatsApp e fazendo seu processo em casa, quanto eu utilizo com os pacientes no consultório. E no consultório eu tenho mais condições de avaliar quando é o momento do paciente utilizar o óleo essencial Uhum. correto, o suplemento correto, quando deve parar ou não, né? O processo. Mas ele funciona principalmente olhando se o organismo está num equilíbrio saudável para desparasitar, porque o parasita ele é ruim para o nosso organismo, ok, mas eliminá-lo precisa ser de um bom funcionamento. Quando eu não consigo eliminar os parasitas de uma forma em que o meu corpo não vai estar sendo agredido, é Uhum. melhor deixar o parasita lá.
Então, eu criei um processo, né, que é o protocolo 3D, onde eu desintoxico primeiro o organismo, Uhum. preparo o sangue para poder levar esses dejetos de parasitas, o sistema linfático para conseguir fazer essa limpeza do corpo e o intestino também para Uhum. levar para esses moradores embora, eles precisam sair por algum lugar, né? Uhum. E o corpo precisa passar por todo esse trabalho. Então, a gente precisa fazer uma limpeza prévia, mas de uma Tá. forma suave e gentil para o Uhum. nosso organismo, né? Sim. Sem pressão, ó, vou tomar tinturas e coisas que vão matar um monte de parasita e vou entrar em colapso. E depois eu inicio o processo de desparasitação de uma forma suave, suave, observando como o organismo se comporta e também sabendo que tipo de parasitas aquele Uhum. paciente tem. Então, eu sou muito mais efetiva, porque a gente vai fazendo uma limpeza do fino pro Uhum. grosso. Sim. E o corpo consegue comportar bem esse processo de sem ter efeitos colaterais. Tem muitos pacientes aí que eu vejo que fazem desparasitações fortes e profundas, tanto com medicamentos quanto com homeopatias e tinturas, que o corpo entra num colapso tão grande que começa a ter sintomas de fibromialgia, Uhum. né? Dores de cabeça intensa, dor no corpo inexplicável. É porque inflama todo o processo neurológico. Então, para evitar, eu criei um processo em que o corpo comporta muito bem essa limpeza do organismo. E aí o terceiro D é o desinflamar ou É desinchar. desinchar. Pode ser desinflamar ou desinchar. É que a resposta de tudo isso, dessa limpeza, da desintoxicação e da desparasitação, é óbvio que é desinchar e desinflamar. Uhum. Podia ser 4D, né? Podia ser 4D, Vamos fazer um upgrade. vamos atualizar. E é incrível porque eu tô fazendo esse, a gente tá na quarta semana, e aí eu tava reparando que da semana passada pra cá eu murchei. Tipo, afinei, percebi muita perda da região abdominal, né? Muito, principalmente por causa do tipo de alimentação. E o rosto, assim, então, Uhum, né, é outro, assim, afinou. E aí fui seguindo direitinho, até nem tão direitinho, né? Porque tu sabe da vida corrida que tenho, mas eu acho que isso foi muito legal, assim, da tua parte, né? O ser gentil com o organismo. Então, eu fui fazendo o máximo do que eu uhum. podia. E aí, acho que uma coisa bem interessante agora, por exemplo, teve Dia das Mães. E aí, normalmente, quando eu vou visitar a família e tudo mais, era sempre aquela questão. Ah, eu não vou comer isso porque eu tô me cuidando. Eu não vou Ah, comer aquilo porque eu tô de dieta. E aí, eu me dei conta que toda vez que eu ia na casa da família, né, que das datas comemorativas, aí eu me privava de comer, e não só comer, o conviver, né? Porque imagina lá, tua mãe vai lá e faz alguma coisa, ela tá fazendo com amor, com carinho, ela quer que aham, tu coma, né? E aí tu vai dizer, não, eu não vou comer isso aqui é. porque... E aí eu soltei o freio, né? De forma controlada, mas comi de tudo. Né? Só no domingo eu visitei 3 casas diferentes, aí eram 3 orgias diferentes. E na segunda-feira Tudo bem. tudo bem, tudo normal. E aí, inclusive, fiz o jejum de 19 horas e fluiu tranquilamente. É, tu viu que estrategicamente na terceira semana nós colocamos um jejum, né? Uhum, Então, é algo que também dá um reset no metabolismo, uhum, né? E auxilia também na metabolização dos nutrientes que a gente vem absorvendo na nossa suplementação e na nossa alimentação. E isso traz também um gás para o corpo para responder a todo esse processo, né? uhum. Então, às vezes as pessoas começam a fazer as práticas integrativas e tem uma resposta rápida, e outras vezes elas precisam passar por um processo dentro do organismo, mas quando ele chega, a pessoa fica realmente impactada, né? Uhum. Realmente eu não acreditei, mas isso É, acontece. dentro desse processo do jejum, e que muitas vezes é um mito e às vezes também é uma desinformação geral, né? Para a pessoa só ir lá na internet pesquisar. Como que tu vê o jejum e qual é a forma que tu, de forma mais genérica, orienta as pessoas? Tá? Primeiro procurar a informação correta, né? É importante a gente sempre saber o que está fazendo, né? Ou procurar um bom profissional para fazer esse acompanhamento, ou saber o que está fazendo de verdade, porque não adianta nada fazer um jejum e iniciar a alimentação pós-jejum com um hambúrguer, com Uhum, chocolate, né? Precisa da alimentação correta. E cada jejum, a estratégia, ela é focada em algo, né? Então, tem pessoas que utilizam o jejum para silenciar doenças autoimunes, tem pessoas que utilizam o jejum para emagrecimento. Então, tem estratégias
diferentes, né? Mas é importante que a gente dá um tempo, porque a gente está sempre estimulando o nosso organismo. Então, comer de 3 em 3 horas, ali está sempre fazendo o Uhum. processo de liberação de insulina no organismo. Silenciar um pouco, calar esse organismo, dá tempo dele fazer um processo de recuperação, de regeneração e muitas vezes de desintoxicação. Então, quando a gente vive esse processo, a gente começa a trazer o origin também. Ela é uma das estratégias do origin. Uhum. Voltar à origem do processo imunológico. Ele vai gerando bem-estar, saúde e equilíbrio e vai deixando com que o corpo, que está ali sempre apagando incêndios, acalme o coração e lide com os processos Uhum. difíceis de uma forma mais natural, como o sistema imunológico deveria funcionar sempre. Dentro dessa tua prática de prescrever, digamos assim, o jejum para alguns pacientes, da onde veio essa tua especialização, digamos assim, para te poder fazer isso? Porque tem esse mito, assim, né? Do tipo, só tal profissional pode fazer isso. Aham. Agora eu vou em tal profissional para poder fazer isso. E dentro do teu processo tu pode fazer inúmeras coisas, pelo que eu Aham. percebo. Quais são essas formações? Então, eu tenho formação em várias áreas da aromaterapia, né? Uhum, Mas o que me permite mesmo trabalhar com a parte nutricional, que não é nutrição, são dietas terapêuticas, uhum, é tanto a formação em enteroterapia, que são todas as doenças do gastrointestinal, uhum, né? São práticas terapêuticas nutricionais para esses processos. A ozonioterapia, mas eu também faço especialização em desbiose intestinal, uhum, né? Com a doutora Denise de Carvalho, uma sumidade na área. E 2 pós-graduações que tocam também nesse tema. uhum, Uma em biotecnologias para a saúde, mas principalmente a do Dr. Baracate, né? Que ele é o maior especialista do Brasil hoje no tema e ele traz muito nas aulas para nós a importância do jejum em alguns casos e uhum. como fazê-lo, né? Ele une a informação de nutricionistas, endocrinologistas, médicos, cientistas para embasar todo esse processo e esse conhecimento que ele vem trazendo para nós. E isso faz com que eu tenha esse conhecimento e Uhum. aptidão para trazer isso para os pacientes com mais consciência e justamente com mais resultado. E para as pessoas que querem entender mais o jejum e até mesmo iniciar um processo, tu indica algo mais focado no jejum ou talvez esse protocolo 3D? Eu acho que o protocolo 3D para quem está começando é melhor, porque o Uhum, jejum ele não é fácil quando a gente tem um corpo intoxicado, mas uhum, principalmente parasitado. sim. Então, quando a gente consegue equilibrar essas duas questões, se torna muito mais fácil e prazeroso fazer o jejum. Uhum, Você vai estar ali comendo bolo, intoxicado e, né, saindo da dieta, comendo coisas inflamatórias e vai partir para um jejum, vai ser muito difícil e óbvio que não vai dar uhum, certo, vai ser um sofrimento. E a gente tem como conduzir todo esse processo de saúde e bem-estar dentro de uma forma em que seja prazeroso, né? A pessoa se sente bem fazendo e sente estimulada a fazer uhum. cada vez mais. Então é uma caminhada, né? Não tem por que todo mundo amanhã, porque traz benefício, sair fazendo jejum intermitente. Certo, muito bem. Eu quero falar contigo sobre a aromaterapia, mas antes eu quero falar de um outro assunto, que antes que eu esqueça, e esse assunto ele é bem polêmico, assim, pelo menos a primeira vez que eu ouvi ele me gerou vários, tipo, como é que é? O que que eu ouvi aqui? Que é sobre o transplante de Ah, fezes. sim. Como que é isso? Então, o transplante de fezes, ele é muito, ele é bom, traz muitos benefícios para as pessoas que têm doenças relacionadas a problemas de microbiota intestinal. Então, a gente pode trabalhar a microbiota intestinal através das mudanças de hábitos, da desintoxicação, de prebióticos que alimentam as nossas bactérias boas do intestino, mas às vezes a pessoa está passando por uma doença autoimune Uhum, urgente e precisa de um resultado rápido, né? Ou mesmo questão de autistas que tem questão severa de microbiota intestinal, vale a pena pensar num tratamento com o transplante de fezes para que, assim como o transplante de sangue, ele vai repor ali hum, não só as fezes, mas uma microbiota saudável para aquele intestino. E isso vai gerar processo não, a gente não pode falar cura, né? Mas de melhora uhum. de várias doenças.
Muito bem, achei né? bem interessante, assim, o olhar e faz real total sentido, né? De tu trazer algo para dentro do teu organismo que se faz bem para um organismo, né? Que é como a questão do sangue, por Uhum. que não trazer também, né? Para fazer É, funcionar. porque na verdade é um transplante de microbiota, Uhum. né? E a microbiota precisa das fezes para ela estar sobrevivendo ali naquele intestino. Então, mas não é qualquer fezes, né? Isso, isso, Por muito favor, bem. não faça isso em casa. Muito bem. A gente estava falando aqui sobre aromaterapia, sobre óleos essenciais, e eu percebo que ao mesmo tempo que isso ganha mercado, ganha espaço, ao mesmo tempo é um mito para as pessoas, né? Então as pessoas não sabem, por exemplo, né, a função de um óleo essencial, por exemplo. É, e é muito engraçado de o que as pessoas sempre falam assim: "Será isso funciona mesmo?" E depois tu dá pra ela tomar: "Ah, mas pode tomar?" Uhum. Aconteceu isso final de semana. Tô aqui com o meu, né? O meu grapefruit. E aí eu tava lá na casa dos meus pais, e aí coloquei. E aí a Rosa olhou assim e disse assim: Tu tá tomando? Aí eu até digo, gente, o que eu tô tomando, né? Eu digo, sim. E aí eu perguntei por que ela disse, não, porque eu tenho um, mas eu só uso, ele é um roll-on, daí eu coloco aqui, e aí eu inalo. Eu digo, não, vem cá, vem experimentar. Eu já fui doutrinando, ela já fui dando gotinha para todo mundo. A gente basicamente tem, então, um óleo essencial para cada momento da vida e do dia também, né? Nossa, pra tudo, tem milhares pra todas essas situações, né. E cada pessoa, conforme, o que aquele óleo trabalha, vai ter mais afinidade com o óleo. Eu gosto sempre de dizer assim, que o óleo essencial é como jogar uma pedra num lago. Uhum. Para cada pessoa, a repercussão da É onda é diferente. diferente. Então, por exemplo, assim, ó, o gerânio é um óleo bem polêmico, assim, porque ele tem um aroma muito forte. Tem pessoas que passam, amam, ficam calmas, outras que repelem muito. Por quê? Nem sempre ela tá pronta para trabalhar aquele feminino que aquele óleo vai trabalhar, né? Uhum. Ou então o capim-limão, que trabalha o controle, pessoas muito controladoras. Como é que eu vou fazer um negócio para ela abrir mão do controle de uma hora para outra, né? Talvez seja impactante. Uhum. Então eu tenho que ir trabalhando no entorno para que a gente chegue no resultado. Nem sempre vai ser com aquele óleo ideal numa primeira vez. Tá aí, agora eu entendi porque que no início eu tava repelindo o capim-limão. Ah, pois Porque é. eu achava ele forte, digo, ao mesmo tempo que eu gostava do aroma, eu, né, digo, Insuportável. insuportável, exatamente. E aí, com o passar do tempo, nossa, agora uso ele muito, por exemplo, para dormir. É, mas não tem porquê, assim como na desparasitação, a gente chegar, toma esse, Uhum. mesmo não gostando. Tem formas de aplicar, né? Que Isso. pode ser, de repente, passar diluído na sola dos pés, bota a meia, sapato, não vai sentir o cheiro, né? Ele vai Uhum. estar trabalhando via corrente sanguínea e trabalha o emocional também, junto com os benefícios físicos, né? Ou também buscando primeiro outros olhos e trabalhando essas questões Uhum. para depois chegar no ponto. Nada precisa ser com sofrimento. Que Uhum. diferente do que o ser humano costuma esperar uma resposta imediata, ontem, Uhum. amanhã, a gente pode conduzir o processo terapêutico de melhora numa coisa muito agradável, né? Muito bem. Se a gente tivesse, assim, tivesse um óleo para ter na bolsa, assim, para sair pra rua e levar um óleo junto, qual que tu indicaria? Eu gosto muito do lemon, Uhum. né? Porque o lemon ele traz equilíbrio, concentração, ele trabalha a parte gastrointestinal e ele no ambiente, ele é um adstringente. Então, Uhum. assim, tipo agora que tem processo gripal, colocar ele no difusor é muito saudável, porque Uhum. ele vai eliminar aí muitas bactérias do ambiente, né? Um para dormir. Ai, eu sou apaixonada pela camomila romana. Hum. Que ela faz com a pessoa? Ela traz a. A camomila romana, ela traz um aconchego, né, mas Uhum. ela tem um poder de relaxamento muito grande, né. Uhum. Gosto ainda mais, quando a pessoa precisa relaxar bem, da melissa, mas Uhum. eu não consigo utilizar, porque as crianças não podem usar, então só Hum. tópico pra mim. Ah, eu vi uma vez tu fazendo um banho calmante pra tua filha. Como é que é Aham, isso? com camomila romana. Eu Hum. misturei camomila romana e lavanda ao sabonete, Uhum. né, não, a gente não pinga direto na água, né, a gente faz uma pré-diluição e aí coloca ali na aguinha do banho.
Mas pode ser feito também de outras formas, né? Eu posso diluir em um pouco de água, um pouquinho de álcool de cereais, uma, duas gotinhas de óleo essencial calmante, relaxante e Uhum. aplicar. Mas sempre cuidar que os óleos cítricos, eles são fotossensíveis. Então, cuidar com a exposição solar. Uhum. Tá, cuidar com a exposição solar e também cuidar a forma de consumo, né? É. Porque eu lembro que eu comprei lá de ti para fazer o protocolo da desparasitação, Uhum. o orégano. Ah, sim. E aí eu pinguei na água e tomei-lhe Toma. um. A Paula falou, bote na cápsula. Ele, Sim, não precisa. não, né, meu TDAH nem não ouviu isso na hora, eu já fui lá e já misturei tudo. Mas a gente brinca com isso, mas é bem importante, né? É. Ter a consciência do que cada óleo essencial traz, mas também a forma de consumo, né? Sim, a segurança em tudo, né? Não dá para Uhum, esquecer que ele é um componente químico, né? Mas especialmente o óleo de orégano, ele é um óleo dermocáustico. uhum, Então ele queima, né? Inclusive ele é utilizado para cauterização de verrugas. Então tem hum, que cuidar porque se tomar puro, ele pode ter uma queimadura aí de esôfago. E também tem outras questões que a gente tem que tomar, né, cuidado, que é o uso com as crianças. uhum, As crianças têm óleos que a gente não deve usar, como hortelã-pimenta e todos os outros mix que levam hortelã-pimenta também, eucalipto. uhum. Então, e a própria diluição deve ser muito cuidada nas crianças, né? Idosos, gestantes, lactantes. Sempre um acompanhamento com a aromaterapeuta é bem bacana antes. E o que é a aromaterapeuta em si? Então, é ter o conhecimento desses óleos essenciais, né? E cada aromaterapeuta tem uma visão de que linha tomar, né? Se vai Uhum, ser pro emocional, pro energético, se vai pro físico. Eu gosto de alinhar todas essas coisas, né? E até olhar assim, a pessoa tem problema digestivo, ela não digere, ela não aceita. Então, ela já tem uma questão emocional junto. Muitas uhum, vezes, trabalhando o emocional, a digestão começa a funcionar. sim. Então eu gosto de linkar todas essas questões, mas o conhecimento ele vem com a experiência, não tem outra forma, né? A gente tem que utilizar, pesquisar, fazer curso. Eu acabei de fazer mais uma especialização em aromaterapia porque a gente sempre aprende um pouco mais. Uhum. E se você dar um conselho assim para as pessoas, qual o maior impacto que a aromaterapia pode trazer na vida delas, assim? Digamos assim, procure isso porque você vai chegar nesse. Ah, em geral, as pessoas procuram para algo específico. Ah, meu Uhum, filho não dorme, eu não, minha digestibilidade é ruim, eu tenho dor de cabeça. Mas eu gosto de tentar fazer com que os meus pacientes e as pessoas que me perguntam sobre o tema tenham uma pequena farmacinha em casa, uhum, porque a gente pode trazer os óleos essenciais para tudo. Tanto para questões de cuidado com a pele, para a limpeza do ambiente, de lavar roupa, da higiene, né, em uhum, geral, quanto para começar a substituir por outros medicamentos que não são tão efetivos, uhum, né, de emergência. Então, se tu tem uma lavanda em casa, tu tem uma queimadura, tu já tá só pega ali e já usa, né? Uma uhum, picada de inseto, tá com uma febre, já pode usar uma melaleuca com lavanda. Então, ter alguns óleos coringa para uhum. ir trabalhando na rotina, eu acho que é primordial para a gente conseguir realmente efetivar o uso dos óleos essenciais na nossa rotina, na nossa vida. Sabe que, enfim, tá sempre em algum restaurante diferente, em algum evento, e aí vezes tu acaba comendo alguma coisa que, enfim, não faz mal, né? Ou que pesa, ou era uma coisa que tu, sei lá, exagerou e aí tu chega àquele peso. E eu lembro que há um tempo atrás eu, né, chegava em casa e tomava um remédio para digestão, né? E hoje em dia não faço mais isso, Uhum. e uso muito o Zengast, isso? Usei indigesta, aham. Zengast. E assim, é como tirar com a mão, É. assim. Fui lá, esse dia mesmo fui num cliente, e aí era pizza, comi demais, eu cheguei em casa, assim, pesado, acho que muito pelo consumo de excesso demais de farinha, eu sei que quando eu faço isso eu fico pesado, aí tomei um banho e a hora que eu fui dormir eu já tava sem aquele, É incrível, né? aquele, enfim, Sensação de peso, né? aquela sensação de De que peso, não vai assim. conseguir digerir aquele alimento. Exatamente. Hum. E aí fazendo meio que um resumo geral, e aí me colocando como exemplo, há um ano atrás, exatamente, eu decidi, eu passei por um burnout, e aí o meu psiquiatra me receitou mais um remédio. Eu já tomava um antidepressivo, eu tomava um anti-ansiolítico, eu tomava um para TDAH,
E aí ele queria me dar mais um remédio. E aí eu disse assim: não, não quero. Vou olhar pra dentro de mim e vou resolver isso. Aí pedi pra ele o desmame Ah, de todos aqueles remédios que eu tava tomando. E aí fiquei em um processo de 1 mês e meio, quase 2, fazendo desmame. E olha, eu vou te dizer, de lá pra cá, eu basicamente não tomo remédio nenhum. Nenhum. Claro que a partir desses acompanhamentos, a partir dessas terapias, a partir do olhar para dentro e entender a origem, e é incrível, eu tenho lá remédios, e acho que já deve estar até vencido, para assim, dor de cabeça, dor disso, dor daquilo, e nunca mais utilizei. Tá lá numa gaveta que eu nunca mais mexi. é que essa mudança de paradigma do medicamento, o medicamento ele vai atuar num problema, né? Quando tu muda teu paradigma, não, eu quero resolver essas Uhum, questões, tu toma a ação de tu tomar nas tuas mãos a providência desse resultado, né? E é isso que a terapia integrada à ordem faz. Ela alia os conhecimentos do terapeuta com o do paciente para instruindo para que ele viva aquela nova vida, né? O que é algumas vezes também um repelente de alguns pacientes, né? uhum. E tá tudo bem, porque cada um tem um processo, né? Mas sabendo que mesmo não querendo mudar esses hábitos, não quero abrir mão dos medicamentos, eu não quero parar de fumar, eu não quero parar de comer glúten, a pessoa vai ter resultados incríveis porque a gente vai estar plantando sementinhas. Uhum. E automaticamente depois ela acaba parando de consumir, né? Assim, Muito bem. Bom, para terapia Orange, quais os sintomas, digamos assim, que a pessoa precisa ter para te procurar para Orange? olha, me procuram para os mais variados problemas, assim, questões de sono, de digestibilidade. Quem tem diabetes me procura muito dor de cabeça, emagrecimento, Uhum, né? Tem pessoas que tiveram problemas de saúde e tiveram que usar muitos medicamentos ou fizeram cirurgias e precisam desintoxicar o organismo. São tantos casos que eu nem sei te dizer. E com ótimos resultados, graças a Deus. muito bem, muito bem. Para a gente finalizar aqui, queria que tu deixasse para as pessoas uma mensagem. Tu pode olhar para essa câmera aqui, que tu vai olhar diretamente lá no olho da pessoa. Mas muito nesse sentido, enfim, a gente falou de terapias, a gente falou de protocolos, a gente falou de N situações que são, na verdade, só o meio para as pessoas olharem para dentro de si. Uhum. Então, que mensagem que tu deixa para elas nesse contexto de olhem para si, né? E os benefícios que isso traz. Então, nós nascemos com o carro que nós iremos morrer. Não tem como trocar porta, não tem como trocar órgão e nem mudar o modelo, vai ser esse. A gente pode chegar no fim da vida com um carro de colecionador que funciona muitíssimo bem, que é lindo, brilhoso, leva o seu condutor e toda a sua família, ou pode chegar com um carro velho lá que não serve nem para ferro velho. Então, como que você quer viver hoje e onde você quer chegar, né? Isso é muito importante. Mas também tem a questão de que existe o perfeito para a qualidade de vida, mas existe o possível. E se a gente for construindo o possível passo a passo, o perfeito chega. Então, o resultado para a tua vida vai chegar com os pequenos passos que nós formos dando junto para esse equilíbrio e para o bem-estar. Olha, muito bem. Gostei dessa analogia do carro. Essa eu Viu? não conhecia ainda. Muito bem. Porque as pessoas são muito imediatistas, né? Eu quero estar bem agora, mas e o Isso, depois, né? exatamente. Quer emagrecer, faz 2 dias de dieta, já quer perder 5 Vou fazer a quilos. dieta do leite, ali, a dieta do monjaro, a dieta não sei o quê, mas e depois? Exatamente. Muito bem, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado por trazer esse caminhão de conteúdo para as pessoas, né? A gente vive num mundo tão agitado e conectado e com excesso de informações e que muitas vezes a gente nem se dá conta de que a gente precisa filtrar essas informações para ter uma melhor vida, né? Uma melhor qualidade de vida, né? De realmente viver e não sobreviver. Espero que em breve você possa voltar para que a gente fale mais profundamente sobre esse despertar, sobre esse olhar para dentro. É um prazer estar aqui com vocês, porque trazer esse conteúdo para mais pessoas é mudar o consciente coletivo.
É né? A libertador. gente muda não só as pessoas, mas muda o mundo também. Uhum. Então, sempre que eu puder colaborar, né, trazendo mais e mais informações, eu vou ficar muito feliz. Muito Tá obrigada pela certo. oportunidade. Muito obrigado. E a todos que estão aí até o final do nosso podcast, nesse nosso episódio, muito obrigado pela presença de vocês, estar aqui, o tempo de vocês. Agora que o episódio está no ar, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao trabalho da Paula, vocês podem comentar aqui, que de alguma forma isso vai chegar lá para ela, ela vai responder e vai estar aí tirando a dúvida de todos vocês. Então, obrigado por estarem aqui e até o próximo episódio, onde a gente vai receber um outro profissional, uma outra empresa, aonde a gente vai auxiliar na criação de conteúdos estratégicos para as redes sociais.